Graça e paz, boa noite. Hoje eu quero discorrer sobre o seguinte tema: a vida cristã é uma corrida, não uma caminhada. Mas para que esse tema não fique tão grande, eu abreviei para a corrida do cristão. E inicialmente o meu texto está em Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui está: corramos a carreira. Corramos a carreira, ou a corrida, né? Então, a proposta da vida cristã é exatamente essa: uma corrida. E aí eu quero confirmar essa tese através de alguns outros versículos. Por exemplo, 2 Timóteo 4:7, onde Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira, ou a corrida, né? Guardei a fé. 1 Coríntios 9:24. 1 Coríntios 9:24. Ele diz o seguinte: Paulo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, novamente aí, a carta aos Coríntios, uma cidade grega, a cultura grega, como as Olimpíadas, as competições esportivas, a corrida no estádio, né? A corrida que acontecia no estádio, a pista de corrida que nos é familiar. Então, uma corrida, a vida cristã é uma corrida. E ainda em Atos, capítulo 13, verso 25, Atos 13, 25, diz assim: mas João Batista, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Messias, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Então, tanto Paulo quanto João Batista está sendo afirmado que eles completaram a corrida, ou a carreira. E se não for meditar mais acuradamente sobre esta expressão, que a vida cristã ela é uma corrida e não uma caminhada, nós temos que entender que, creio eu, que o normal do ser humano é andar. Acredito que Deus fez o ser humano, o homem, a mulher, lá no Jardim do Éden, e que normalmente eles andavam. Até mesmo a peregrinação do povo de Israel no deserto durante 40 anos, ali foi uma caminhada, eles andavam. Mas só que o Novo Testamento agora está dizendo que isso é uma corrida agora. E uma corrida é uma atitude excepcional, especial. É como que uma situação de exceção, né? De emergência. Quando nós corremos, não é normal, nós não vivemos a vida toda correndo, mas já que a vida cristã é uma corrida e não uma caminhada, então a vida cristã não é uma vida normal. É uma vida que exige o máximo, né? Exige algo mais do que normal. É uma vida de emergência, excepcional, situação excepcional. Então a vida cristã, ela foge a qualquer noção de comodismo, né? De normalidade, porque é uma corrida.
E o ser humano não foi feito para viver correndo. A corrida na vida cristã é uma situação de exceção, né? Com algum objetivo definido. Então, se nós tivermos isso em mente, quando pensar na vida cristã, poderemos entender melhor o que é realmente a nossa vida cristã. Em segundo lugar, o texto de Hebreus 12, quero me ater mais a Hebreus 12. Em Hebreus 12, ele continua dizendo o seguinte, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, quem já competiu, até mesmo aqueles que não competiram nas Olimpíadas, ou nos Jogos Olímpicos, mas quem já competiu sabe que nós corremos olhando para frente, né? E eu, por exemplo, já competi, quando eu era jovem, eu competi várias vezes, e nós tínhamos um líder, né? A equipe tinha um líder que era o melhor, e ele ia à nossa frente dando o tom da corrida. Então nós nos espelhávamos nele, né? No líder, no melhor, o que ia à nossa frente, o campeão, né? E aí ele está dizendo aqui que nessa corrida que nós estamos, a pessoa, o nosso campeão, o nosso modelo, para quem nós devemos olhar, que foi à nossa frente na corrida, é Jesus. Então, olhando para ele, naturalmente, quando ele diz olhando para Jesus, nós não podemos olhar fisicamente para Jesus, mas podemos olhar para o seu exemplo, através da Escritura, como foi que Jesus correu essa corrida na sua vida cristã, e procurar imitar a sua maneira de viver. E ainda tem um outro versículo em Hebreus, ainda, capítulo 6, verso 20, que usa a expressão precursor, né? Que ele diz assim, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aprendemos, estudando teologia, que João Batista foi o precursor do Messias. Eu creio que o precursor é aquele que vai na frente, é o que abre caminho. Então, João Batista foi o precursor de Jesus na terra. Ele foi à frente, né? Abrindo caminho no ministério. E agora, Hebreus está dizendo que Jesus é o nosso precursor no céu, ou na vida cristã, ou no tabernáculo celestial, né? Então, Jesus é o nosso precursor, foi à nossa frente, que apesar que as palavras são diferentes, mas tem algo a ver com essa questão da corrida, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ou da nossa fé, como alguns traduzem, né? E aí, ainda dentro da ideia de corrida, eu lembro que às vezes que eu competi quando eu era jovem, 10 mil metros na época, quando chegava lá pelos 5 mil, já dava vontade de parar, porque já era um sacrifício, achávamos que já tínhamos dado tudo, mas, como dizia o ditado, né, o restante a gente corria na moral, pensando na recompensa, né, pensando em não decepcionar as pessoas que investiram em nós e que esperavam alguma coisa melhor de nós. Então, de certa maneira, nós tínhamos em vista a recompensa. E ele está dizendo aqui, então, que a motivação para nós corrermos esta corrida chamada vida cristã, uma das motivações, pelo menos, é pensar na recompensa. E aí é bom entender isso, né? Se nós não pensarmos na recompensa, se vale a pena esse sacrifício, se vale a pena esse esforço, e se vale a pena, se nós não pensarmos na recompensa, muitos desistirão, né? Aí eu quero mostrar aqui o exemplo de Moisés, está aqui no texto, no capítulo 11 de Hebreus.
Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que a criança era formosa, ou que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei, Moisés. Verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha só. Então, aqui está revelando a motivação de Moisés, pela uma das suas motivações, a motivação principal de Moisés. Ele era, por assim dizer, legalmente, neto do faraó, filho da filha do faraó, era pelo menos um dos herdeiros presuntivos do trono egípcio, a maior potência da época. E é claro que o Egito tinha tesouros, como até hoje arqueólogos procuram cavar e escavar os tesouros egípcios. Imagine naquele tempo. Mas aqui o texto está dizendo que Moisés, ao refletir, botar na balança e pesar, ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Interessante que fala Cristo, né, que é o Antigo Testamento, que ele está se referindo aqui. Do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, ele ao pensar na recompensa, Moisés, é por isso que foi pela fé, né? Porque ele não via, mas ele certamente recebeu promessas, e ele percebeu que a recompensa que ele receberia seria maior do que se ele tivesse permanecido no Egito, até assumido o trono egípcio com seus tesouros, né? Então, ter em vista a recompensa, essa é uma das motivações nossas. Se nós também tivermos em vista a recompensa da nossa corrida cristã, a recompensa, se nós não tivermos convicção disso, da recompensa que receberemos por tudo que enfrentarmos e passarmos e renunciarmos, então nós não iremos conseguir, se nós não pensarmos na recompensa. Temos que pensar na recompensa final. E temos que ter muito cuidado, porque uma das estratégias de Satanás é querer dar a recompensa agora, oferecer recompensa agora, como muitos estão fazendo, né? O verdadeiro evangelho não dá a recompensa agora, a recompensa é no fim. E aí, quando está aqui, por exemplo, em Hebreus 12, 2, quando fala de Jesus, diz aí: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta. Aqui, Jesus também estava pensando na recompensa. Pela alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz. Desprezando a afronta, ou desprezando a ignomínia. E assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, naturalmente foi Deus que propôs para ele, né, essa alegria, se ele suportasse a cruz e passasse por todo aquele sofrimento e aquela humilhação, por isso que diz Hebreus ainda no primeiro capítulo, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, a alegria que lhe foi proposta era a recompensa que ele tinha em vista ao suportar a cruz. E é muito emocionante a gente pensar que já assim, desprezando a afronta, porque ele pensava na recompensa, né? Só se nós pensarmos da mesma maneira, se nós pensarmos que nós também receberemos uma recompensa que valerá a pena suportar tudo que temos que suportar neste mundo, né? Olhando para Jesus, olhando para o modelo, a sua conduta, comportamento, né? Porque se nós pensarmos, tendo em vista a recompensa, a alegria que nos está proposta, também aí nós seremos capazes de suportar todos os dissabores, os sacrifícios e a renúncia dessa corrida, porque não é normal, é uma corrida. E aí eu quero
Eu quero ler o texto de Lucas 14. Lucas 14, 13. Eu vou ler só o final desse pronunciamento de Jesus, que ele diz assim. Lucas 14, 13. Mas quando fizeres convite ou deres uma festa, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Olha aí, essa informação aqui é tremenda, né? A recompensa do cristão, a nossa recompensa será na ressurreição dos justos. Ou seja, quando Jesus vier, porque os justos ressuscitarão concomitantemente com a vinda de Jesus, né? Que é a ressurreição dos justos e o arrebatamento da igreja e todos esses temas escatológicos, mas a recompensa era lá. Portanto, esperar uma recompensa aqui agora não é o evangelho, né? Porque ainda estamos na corrida. A corrida é penosa, é sacrificial, e o bem bom vai ser quando terminar a corrida. Então, pensar na recompensa. Tem aqui essas informações aqui, que nessa corrida vai ter sofrimento. É um tema desagradável de falar, mas é a realidade que está aqui. Eu vou ler só alguns versículos. Em Hebreus 12, 6, vai dizer o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, veja que a palavra correção é repetida várias vezes aqui no texto. Corrigir. A ideia que dá é que nessa corrida muitos irão se desviar do percurso, né? Para um corredor é fatal se desviar do percurso, errar o caminho, errar a rota, o itinerário. E então é preciso voltar à rota correta, ao itinerário correto. E aqui está informando que a correção da rota, da corrida, são os sofrimentos. É Deus que faz isso para corrigir, né, o itinerário da corrida. Então ele diz, se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, chama também de disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Palavra pesada essa. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, nossos pais segundo a carne, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, ou seja, Deus, para o nosso proveito, nos corrige para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, vida cristã, corrida, é uma corrida, vai ter sofrimento. E sofrimento, chamado aqui de correção, disciplina, é a amorosa disciplina de Deus, para que nós não erremos o caminho, ou então voltemos para o caminho, se já nos procuramos desviar, né, que voltemos para o caminho. Por isso dizem tudo é graça, né? Por isso que ele diz, se aceitais a correção, se suportais a correção, porque alguns provavelmente não vão suportar. Então, o sofrimento é para isso. Agora, mais na frente do capítulo 12 vai falar de Esaú, né? É interessante que esses dois personagens que são citados aqui, Esaú, no capítulo, no versículo 16, vai dizer assim: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, Esaú estava na corrida, né? Ele estava na corrida, mas ele foi reprovado. Ele não levou a coroa, como disse lá, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Ele o trapaceou,
na corrida, ou ele se desviou do percurso. Mas os dois adjetivos que são usados aí, ninguém seja devasso ou profano. Né? Devasso, no sentido, eu acho que é pornos no grego, até tem uma conotação sexual, né? Voltado mais para os prazeres da carne, a satisfação dos prazeres, das necessidades materiais, né? Do corpo, dos sentidos. E então Esaú, e aí devasso ou profano. Profano é tratar as coisas sagradas como se fossem comuns, né? Profanar as coisas sagradas, tratar as coisas sagradas com desprezo, né? E nós vamos ver essa história, como eu falei ontem, lá em Gênesis capítulo 25, de 29 a 34, vai dizer lá que Esaú, e aqui menciona isso, né, que ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Aqui está, que é por uma refeição, que fala refeição, lá fala um prato, uma sopa, um guisado, um cozidão vermelho de lentilhas. Então Esaú é usado aqui no texto como exemplo negativo, que não deve ser seguido na corrida. E Jesus é usado como exemplo positivo, como exemplo a ser seguido. O contraponto do texto de Esaú, lá em Gênesis 25, é Mateus capítulo 4, onde a primeira tentação que Satanás faz a Jesus é: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão, esta pedra se transforma em pão, né, e come. A tentação de Esaú foi exatamente para ele comer, porque ele voltou cansado da caçada, provavelmente estava cansado, faminto e sedento. Era a mesma situação de Jesus no deserto, depois de 40 dias, Mateus diz, depois de 40 dias jejuando no deserto, Jesus teve fome. Foi nessa hora que o diabo chegou e lançou a tentação: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão e come. E aí, foi nessa tentação que Esaú caiu. E que Satanás certamente lançou contra Jesus, mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É interessante que depois disso, que Jesus venceu essa tentação, Mateus diz: vieram os anjos e o serviram. Ou seja, os anjos trouxeram comida para Jesus depois que ele passou na prova. Com certeza Satanás lançará à nossa frente a mesma tentação. É um teste, a corrida tem teste na corrida, né? Jesus foi aprovado, Esaú reprovado. Por isso que Jesus é o nosso exemplo positivo, Esaú negativo. A Bíblia é completa, né? Agora, para concluir, uma corrida ela tem começo, meio e fim. E aí eu quero dizer aqui que ele vai dar uma palavra sobre a questão do final da corrida. Então, no verso 18, Hebreus 12, 18, ele vai dizer assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Ele vai continuar falando. Claro que ele está descrevendo a outorga da lei no Sinai, né? Ele está descrevendo Gênesis, creio que é Êxodo 19, né? Que todos esses fenômenos aconteceram lá no Sinai. Então, ele disse: olha, o final da corrida não é o Monte Sinai, porque o Monte Sinai é a lei. Aí chega no verso 22 e vai dizer qual é realmente o final da corrida, a linha de chegada, diz assim. Verso 22, mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, olha os primogênitos mencionados aí, que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, tem um juiz nessa corrida, né? E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse espírito dos justos aperfeiçoados aí, creio eu, é aquela nuvem de testemunha que é mencionada no versículo 1, né, que nos assistem da arquibancada da corrida no estádio ou no ginásio. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel.
Então, o final da corrida não é o Monte Sinai, ou seja, a lei. E por isso até todo o Antigo Testamento, né? Que às vezes é chamado de lei. Às vezes fraciona. Mas ele disse, o final da corrida é num monte, mas não é no Monte Sinai, é no Monte Sião. Aí ele vai dar aqui uma série de sinônimos para o Monte Sião, né? A cidade do Deus vivo, a universal Assembleia Igreja dos Primogênitos. E como é a cidade de Deus, Deus está lá, né? E a Deus o juiz de todos. E ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Nova aliança porque a aliança primeira que ele menciona aqui é a do Sinai. Lá no Monte Sinai foi feita uma aliança, os 10 mandamentos foram dados lá, mas tem um livro da aliança lá, mas o 10 mandamentos é o que resume, porque são as tábuas da aliança, aquelas 2 tábuas que dão os 10 mandamentos. Ele está dizendo, o final da corrida não é o Monte Sinai, não é a lei, mas é Jesus, Deus, Jesus, o Evangelho, a nova aliança. É o mediador de uma nova aliança, é o sangue da aspersão, porque é dito que Moisés aspergiu todos os utensílios do tabernáculo. Todos os utensílios do tabernáculo, acho que ainda não tinha sido construído o tabernáculo, mas ele ungiu, depois, né, que o tabernáculo foi construído, ele ungiu todos os utensílios do tabernáculo, os sacerdotes, com sangue de animais. E aqui ele fala da nova aliança, que o sangue com que foi ungido não é o sangue dos animais, porque Hebreus diz que é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Mas desde o início de Hebreus, esse primeiro versículo, disse, depois de ter feito a expiação dos pecados, dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus nos céus. Jesus, todo o livro fala da expiação dos nossos pecados. Né? Então, o final da corrida é exatamente isso aí. Né? Se nós conseguirmos chegar lá. Por isso que os evangelhos dizem que Jesus falou, né? Eu creio que é Mateus 7,13, diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são muitos que, aliás, são poucos que entram na porta estreita, no caminho apertado, né? Mas conduz à vida. E a porta larga conduz à perdição. Então já sabemos agora que esse caminho não deve ser percorrido andando, mas correndo. E até chegar ao fim, né? E aí nós temos que nos esforçar, porque a corrida só vai terminar a corrida quando chegarmos ao Monte Sião. Ou quando nós formos ao encontro de Jesus, ele vier ao nosso encontro. Então fique firme e corra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, seguindo o exemplo dele. E os sofrimentos são parte do processo para correção, né, do percurso. E assim nós havemos de receber a coroa, como Paulo disse. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.